castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, é uma alegria a gente poder se encontrar nessa manhã de novo. Tu aí na tua casa, onde tu estiveres, no teu tablet, no teu smartphone, no teu note, enfim, onde tu estiveres, que a bondosa mão de Deus esteja sobre a tua vida, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao teu coração. Não sei se tu vais me assistir agora domingo de manhã ou durante a semana, mas quando assistires, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, te ensine, que o Espírito Santo de Deus te conduza nesta semana e pela meditação nesta palavra. Eu tenho o santo privilégio, o santo encargo de poder compartilhar contigo nesta manhã o texto do Evangelho de João, do capítulo 12, os versículos 1 a 8, que hoje serão lidos na versão do Almeida, revista e atualizada. João 12, 1 a 8 diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres nem sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto bíblico, queridos ouvintes, querido que me dá o prazer da sua audiência, eu quero olhar para ele a partir de dois olhares. Um olhar a partir da gratidão, da liberdade com a qual Maria derrama esse perfume aos pés de Jesus. E o outro olhar é a partir da atitude propriamente de Maria para com Jesus. Muito bem, Jesus estava em Betânia. Betânia era um lugarejo por onde Jesus passava de vez em quando, e sempre que ele passava lá, ele chegava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos, que muito provavelmente eram solteiros, e que moravam naquele vilarejo. Betânia ficava em torno de 3 quilômetros distante de Jerusalém. E em Betânia, Jesus sempre chegava na casa deles e, se fosse nos dias de hoje, ele chegaria para tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, dependendo da casa, comer uma cuca, uma rosca, enfim, descansar um pouquinho das suas andanças. E Jesus estava em Betânia. Faltavam 6 dias para a Páscoa. 6 dias para a Páscoa judaica. A grande festa, o grande acontecimento, a grande comemoração da experiência religiosa judaica. A cidade de Jerusalém, ela se transformava toda vez que estava para chegar a Páscoa. Ela se transformava, porque vinham muitos peregrinos, muitos turistas, muitos visitantes que vinham participar dos momentos de culto no templo. E faltavam então 6 dias para a Páscoa. Estava chegando também Jesus ao final da sua trajetória, do seu ministério. E ele estava então em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, onde ofereceram para Jesus uma ceia. Marta servia e Maria fez algo impressionante. Ela pegou uma libra de nardo, de bálsamo de nardo. O que é isso, uma libra? Uma libra eram aproximadamente 300 gramas de nardo. Eram 300 gramas de algum produto. Uma libra, 300 gramas de algum produto aproximadamente. E ela pega uma libra, ou seja, mais ou menos 300 gramas de um perfume caríssimo e derrama esse perfume aos pés de Jesus. Por que aos pés?
Quando as pessoas no tempo de Jesus sentavam à mesa, elas não sentavam à mesa, elas reclinavam à mesa. A mesa tinha ali seus 30 centímetros de altura do chão e as pessoas ficavam na posição de inclinados à mesa para comer. Portanto, não era como nós hoje sentamos à mesa, não, as pessoas reclinavam à mesa e os pés ficavam à mostra e os pés ficavam também muito próximos da outra pessoa. Por isso também na espiritualidade judaica era muito comum que as pessoas lavassem as mãos e os pés para os momentos de refeição. Por quê? Por causa do cheiro que poderia ficar muito próximo do nariz da outra pessoa. São hábitos, são curiosidades daquele tempo que fazem todo sentido quando a gente imagina uma mesa a 30 centímetros de altura do chão, aproximadamente. Muito bem, Maria pega essa libra de bálsamo de nardo, ou seja, esses 300 gramas de perfume caríssimo, e derrama aos pés de Jesus e seca com os seus próprios cabelos. Seca com os seus próprios cabelos. Estudando sobre esse texto, alguns disseram, não se pode entender isso literalmente, que ela tenha pego o seu cabelo e secado, mas ela seca os cabelos tocando os pés de Jesus. Assim, independente do que acontece, o que acontece aqui é que Maria despeja aos pés de Jesus um perfume caríssimo. E isso faz com que Judas Iscariotes reaja de um jeito bastante assustador para ele, né? Para ele é bastante assustador. Como é que pode alguém despejar um perfume tão caro aos pés de Jesus? Judas disse, olha, esse perfume daria para ter vendido ele a 300 denários. Um denário era o tanto que um trabalhador braçal recebia de salário no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, alguém que trabalhasse na lavoura de uma outra pessoa recebia um denário. E um denário era mais ou menos o que a família precisava para sobreviver por um dia, né? Se a gente for transpor isso de maneira tão bem direta para os dias de hoje, ninguém que é agricultor aí consegue um trabalhador braçal por menos de R$200 por dia. Então a gente pode imaginar que esse perfume tinha um valor elevadíssimo para a época. Tanto que Judas fica indignado, ele diz, mas como assim despejar um perfume tão valioso aos pés de Jesus? E aí Jesus diz, deixa ela está fazendo isso para o dia do meu embalsamamento já. Ela está antecipando aquilo que será feito mais adiante, com o detalhe que eu estou vivo. E Jesus arremata dizendo, olha, Judas, os pobres vocês sempre terão com vocês. Deixa ela. Esse texto bíblico, ele me ensina algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é liberdade. Como assim liberdade? Maria tinha uma relação diferente com o Senhor. Maria tinha uma relação de fé, de confiança. Ela tinha uma relação de gratidão, que o texto nos diz que Jesus ressuscitara Lázaro, ou seja, Marta e Maria já haviam experimentado na sua família o poder, a graça, a misericórdia, o amor de Deus sendo despejado. O texto nos diz logo no início, né, que Jesus estava em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, esse evento do derramar o perfume de nardo em Jesus, derramar aos pés de Jesus, é um evento que acontece depois da ressurreição de Lázaro. Maria e Marta experimentam em sua vida o derramar poderoso, gracioso e misericordioso de Deus. Eram pessoas que haviam experimentado que tinham tido uma experiência com Deus impressionante. E, portanto, a relação delas com Jesus era uma relação diferente. Mas a gente poderia dizer assim, mas Judas também? Não. Judas caminhou com Jesus por 3 anos. Judas ouviu Jesus falar, Judas viu Jesus agir, Judas viu Jesus fazer milagres, mas o coração de Judas nunca foi impactado pela mensagem de Jesus.
Judas continuava um idólatra, Judas continuava um corrupto, Judas continuava um ladrão. As irmãs Marta e Maria haviam experimentado o oposto disso. Haviam experimentado uma mensagem que transforma vidas e que traz liberdade. Por isso, o coração de Maria não estava aprisionado aos valores, não estava aprisionado à fortuna que ela estava despejando, não estava aprisionado às suas posses. Talvez ela tenha trabalhado muito tempo para poder comprar esse perfume. A gente não sabe, mas a gente sabe que esse perfume é perfume de liberdade, é perfume de alguém que está liberto, é perfume de alguém que está vivendo a sua vida a partir da liberdade do Evangelho. Maria está experimentando a liberdade do Evangelho. Judas está aprisionado, longe do Evangelho. Queridos, a atitude de Maria é a atitude de alguém que teve um encontro com Cristo. Mas não um encontro pessoal, não um encontro de estar na presença, mas é um encontro em que a espiritualidade, em que a mente, em que o coração, em que a pessoa como um todo entendeu quem é aquele que está na frente dela. Quem está na frente de Maria não é qualquer senhor, não é qualquer Messias, não é qualquer rabi, não é qualquer professor, não é qualquer pessoa letrada, não, quem está ali é o próprio Filho de Deus. E é por isso que Maria tem o seu coração liberto dos ídolos. Queridos, se a gente olha para Maria e a gente olha para Judas, não há como não identificar que também hoje é assim. Existem muitas pessoas que hoje são como Judas, que têm o coração preso aos seus ídolos, que têm o coração preso às suas posses, que têm o coração preso à ditadura da beleza, por exemplo. Tá, pastor, mas ser cristão é incompatível com estar bem apresentável? Absolutamente não, meu querido. Mas o problema é que nós vivemos algumas ditaduras que nos escravizam, que se tornam os nossos ídolos. Assim como Judas tinha o coração preso ao dinheiro, assim também hoje pessoas estão presas a uma busca absurda por uma beleza praticamente inatingível e que torna a pessoa não mais alguém real, alguém de verdade, quase emplastifica a pessoa. Nós vivemos hoje também uma ditadura do consumo que se torna um ídolo. Eu preciso comprar, eu preciso ter o último modelo, a última tendência, o último, consumo. Nós vivemos também numa escravidão de trabalho, eu tenho que trabalhar mais, fazer mais, ter mais. Para quê? Para quê? Isso não é motivo também para a gente viver o oposto, né? Na preguiça, no ócio, no não querer trabalhar. Mas o Evangelho me traz a liberdade. O Evangelho me traz a liberdade de entender que eu não tenho tudo o que eu preciso, que eu não tenho tudo o que eu quero, mas que eu tenho tudo o que eu preciso. O Evangelho me traz a liberdade de saber que as coisas que temos, elas são dádivas do Senhor, elas são bênçãos do Senhor, elas são cuidados do Senhor, elas são carinhos do Senhor na nossa vida. O Evangelho me traz a consciência de que o que eu tenho não é meu, é dádiva de Deus. E que o que eu tenho só faz sentido eu ter se isso estiver a serviço também do reino, estiver a serviço de Jesus, estiver a serviço do meu próximo, porque afinal de contas não é meu, é dado por Deus a mim. Tu está me entendendo? Maria e Judas são dois exemplos de como nós somos e daquilo que o Evangelho pode fazer e quer fazer na nossa vida. Maria estava absolutamente liberta. Maria sabia que com esse perfume de nardo, se ela vendesse, que ela vendesse por 200 denários ou 250 denários, liquidação,
ela ainda assim poderia ajudar pelo menos 250 famílias a comer durante um dia. Ela sabia de tudo isso. Ela não estava sendo alguém inconsequente, ela não estava sendo alguém que não conhecia as regras, que não conhecia as demandas e necessidades do seu tempo. Não, mas o Evangelho, ou seja, a experiência que ela tem com Cristo, faz com que ela possa se sentir livre, liberta, para dizer: isso aqui eu estou consagrando ao meu Senhor, ao meu Deus, aquele que entrou na nossa história, que entrou na nossa família, que mudou a nossa história, que mudou completamente os rumos da nossa existência. Queridos, o discípulo de Jesus é alguém que em liberdade consagra ao Senhor sua vida. É alguém que experimenta a verdadeira liberdade, experimenta a verdadeira entrega. O discípulo de Jesus não é alguém que vive escravizado. E aí nós entendemos também que Judas não era discípulo. Judas era talvez um religioso. Alguém que, assim como boa parte das pessoas também hoje, simplesmente estão ali, participam, frequentam as igrejas, mas que ainda não entenderam o que é Evangelho, mas que ainda não perceberam o que significa viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver na confiança do cuidado de Deus. Viver o Evangelho é viver na certeza de que o Senhor é o dono da prata, é o dono do ouro. Viver o Evangelho é viver na certeza do desprendimento. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter, mas enquanto eu tenho, eu vou abençoando vidas, eu vou abençoando o meu Senhor, eu vou sendo agradecido. Queridos, a espiritualidade cristã me leva a agradecer, me leva a consagrar o que eu tenho ao meu Deus. E consagrar o que eu tenho ao meu Deus não é levar para a igreja, não é trazer e doar na igreja. Existe uma ideia muito mal ensinada na cultura brasileira, que é a ideia de que a gente precisa obrigatoriamente levar para a igreja. Temos igrejas riquíssimas frequentadas por pessoas pobríssimas. Não é assim. Não me entenda mal também. Eu não estou dizendo que Deus não precisa dos nossos recursos financeiros, que a igreja não precisa dos recursos que Jesus dá aos seus membros, às suas ovelhas. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que existem absurdos que são feitos em nome de Deus e que não é isso que Deus queria, que não é isso que Deus quer. Quando Maria derrama esse nardo precioso, caríssimo, aos pés de Jesus, ela está com isso adorando ao Senhor através daquilo que ela tem. A gente não sabe a condição financeira dessa família, mas muito provavelmente a condição financeira dessa família não era assim de poder esbanjar, mas a sua adoração ao Senhor, a sua adoração, a sua gratidão, a sua entrega a partir do que ela experimenta com o Senhor, leva ela a ter essa atitude de adoradora. Eu aprendo com isso, que o Senhor deseja também a minha verdadeira adoração. E a minha adoração não apenas através da minha boca, mas através do meu corpo, através da minha vida, através daquilo que Deus já me deu. Tu está me entendendo? Maria é um exemplo de como nós podemos viver a nossa espiritualidade com desprendimento, com liberdade. Um exemplo. Muitas e muitas vezes, nós idolatramos os nossos carros. Nós cuidamos dos nossos veículos. Nós passamos horas e horas e horas limpando, cuidando. Não há nada de errado nisso, meu querido. Se tu gosta do teu carro limpinho, não há nada de errado nisso. Agora, se o carro limpinho é um impeditivo para que tu dê carona para alguém que está sujo, que está vindo do trabalho todo sujo, se isso é um impeditivo, então o teu carro é teu ídolo.
Tu me entendeu? Por quê? Porque o Evangelho me liberta. O Evangelho me liberta, o Evangelho me dá a consciência de que é só um veículo e que se sujou a gente pode limpar de novo. E que talvez também nem precise estar tão limpo assim quanto a gente muitas vezes acha que tem que estar. O Evangelho me coloca numa outra relação com as coisas. O Evangelho me coloca numa outra relação em que as coisas estão a meu serviço e não eu a serviço das coisas. Porque eu, de fato, às vezes eu vejo algumas pessoas no sábado limpando seu carro, eu penso assim, quem é que é dono de quem aqui? E isso, queridos, não é motivo para a gente ser desleixado, mas existem limites. O limite é quando aquilo que Deus nos dá nos escraviza, ou quando a gente entende a partir do Evangelho que aquilo que temos é dádiva de Deus para nós e precisa estar a serviço do outro. E muitas vezes, por causa de um carro limpo, a gente acaba não demonstrando misericórdia e amor. É só um exemplo. Queridos, o Evangelho me liberta para uma outra relação com as coisas, com as materialidades. E foi o que Maria experimentou. Maria talvez teria perfume para muitos e muitos anos. Ela poderia andar cheirosa, bonita, toda cuidada. Mas o coração dela impulsiona ela a louvar a Deus e agradecer a Deus, despejando tudo aquilo nos pés de Jesus, como uma forma de adorá-lo, como uma forma de dizer, Senhor, obrigado. Senhor, a minha família, a ressurreição do meu irmão, a devolução do meu irmão, a vida, o cuidado com a nossa família, me impulsiona a isso. Maria é alguém que experimenta a liberdade e por isso perfume de liberdade. É o perfume que demonstra a liberdade de Maria. E aí, por outro lado, nós temos o Judas, escravizado, que chega ao ponto de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Talvez ele não imaginasse que essa entrega de Jesus resultaria na morte do Messias. Mas Jesus é morto, Jesus é crucificado. E aí bate o remorso. E Judas joga as moedas lá no templo e vai-se embora, não crendo que existe perdão para ele, não crendo que talvez o Senhor pudesse olhar para ele e dizer, Judas, eu te perdoo, mas ele sai desesperado e vai e comete suicídio. O desespero por conta de um coração escravizado. Um coração escravizado leva ao desespero. Um coração escravizado leva ao desespero. Por exemplo, vivemos em tempos de ditadura da beleza. Nós vivemos numa região aqui do Vale do Itajaí, em que as mulheres são extremamente bonitas, em que os homens são extremamente bonitos, em que as pessoas se cuidam, se valorizam, e não há nada de errado nisso, em cuidar-se. Mas, se o teu Deus se torna a beleza, o que vai acontecer contigo se de repente uma doença te mutilar? Se de repente talvez um acidente te mutilar? Tu parou para pensar? Se o consumo é o teu Deus e de repente tu chegares numa situação em que mal consegues sobreviver, o que será? Tu está me entendendo? O Evangelho liberta. O Evangelho me leva a derramar o perfume, a distribuir o cheiro, a encher as outras pessoas com um cheiro agradável. A escravidão, aquela que Judas experimenta, me leva a desespero, ao desespero, ao absoluto desespero. Aqueles que experimentam a liberdade que o Evangelho traz são aqueles que também ofertam com generosidade na sua comunidade. São aqueles que ofertam com generosidade para a missão da igreja. São aqueles que ofertam com generosidade nas obras assistenciais.
são aqueles que vão ao encontro do outro e despejam sobre ele as bênçãos que Deus já deu em abundância. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero abordar nesse texto, ele é um pouco mais curto, mas que me chama muito a atenção, porque a fala de Jesus em resposta à indignação de Judas, a fala de Jesus, ela me leva a algumas reflexões de como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor. Jesus diz para Judas, deixa ela está antecipando aquilo que vão fazer no meu embalsamamento. Essa expressão de Jesus, ela mexe comigo, porque o embalsamamento era justamente uma ação dessas, de derramar perfumes, óleos, ervas aromáticas, de preparar o cadáver para o sepultamento, coisa que as mulheres vão fazer no túmulo, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Elas vão ao túmulo para colocar ervas aromáticas naquele corpo. Muito provavelmente Jesus passou por um processo rápido de embalsamamento e foi sepultado, e aí antes que começasse o cheiro forte a se manifestar de maneira insuportável naquela tumba, as mulheres querem ir lá para terminar o serviço, e quando chegam, Jesus está ressuscitado. Mas Maria aqui, ela tem uma atitude que antecede a isso. E aí eu fico pensando na minha vivência como pastor, quantas e quantas são as famílias onde as flores são dadas depois que a pessoa já morreu. Quantas e quantas são as famílias que gastam horrores com coroas de flores e homenagens e túmulos e etc., depois que a pessoa morreu. O que Maria faz com Jesus me ensina que é em vida que a gente dá flores. É em vida que a gente demonstra amor. É em vida que a gente demonstra carinho. É em vida que a gente olha nos olhos e diz que ama. É em vida que a vida acontece. A atitude de Maria me leva à conclusão de que depois de morto não adianta. Não adianta. Depois de morto não adianta. Por quê? Porque o coração do outro não pode mais se alegrar. Certamente Jesus se alegrou imensamente com a atitude de Maria. Jesus se alegrou. Isso trouxe para Jesus um sentimento bom de que alguém estava entendendo o Evangelho, de que alguém viveu o Evangelho, experimentou o Evangelho. Flores em vida. Quantas e quantas histórias de pessoas que diante da perda de alguém se desesperam e de repente começam a gastar com coisas que não trazem mais alegria ao coração do morto, porque está morto. Qual é a atitude que nós temos para com o nosso próximo? Tu já deu flores para alguém que é importante para ti? Tu já deu um presente? Tu já deu um abraço? Tu já disse que ama? Eu já vi, infelizmente, já tive que vivenciar essa cena de pessoas se jogando em cima do caixão da pessoa falecida e dizendo, eu te amo. Querido, não adianta mais. Já foi. Se em vida tu não disse que ama, não adianta. Eu sei que tem a ver com também uma forma de lidar com a perda, com o luto, com o sofrimento. Tudo bem, é verdade, mas sendo bem real. Se a gente não fizer em vida, depois de morto não adianta. Eu vejo pessoas gastando horrores em túmulos, em mármore. Ok, é bonito, uma forma de preservar a história, a memória da pessoa falecida, mas não adianta mais. Ou a gente faz em vida, ou a gente perdeu a oportunidade. A Páscoa é o momento de a gente lembrar que Jesus morreu na cruz por nós. Morreu para que nós tivéssemos liberdade,
para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado que nos atormenta e nos atazana desde que a humanidade existe. Jesus morreu na cruz para nos dar a liberdade que Maria experimentou, a liberdade que Maria viveu, de saber-se cuidada, amada, amparada, não merecedora da misericórdia de Jesus, mas experimentando essa misericórdia pela graça de Jesus. Judas não experimentou isso. Viver a graça de Jesus, viver a misericórdia de Jesus, experimentar o amor, o cuidado, a dádiva da presença de Cristo em minha vida me leva a ter atitudes concretas para com Deus, mas também para com o meu próximo. Para com Deus de gratidão, de desapego, de entrega, de uma relação saudável com as coisas, mas também com uma relação de desapego para com o meu próximo, dando a ele a devida consideração enquanto ele está vivo. O meu desejo, queridos, é que essa palavra continue falando ao nosso coração nessa semana. O meu desejo é que o teu coração não seja escravo, mas seja liberto. Liberto como era o coração da Maria, que não está nem aí se o perfume é caro, o que interessa é que Jesus precisa ser exaltado, louvado, adorado, porque a relação dela com o perfume não era de escravidão em relação ao perfume. Judas não, Judas está escravo, e cada vez mais escravo, a ponto de entregar o mestre. E Maria faz algo tão bonito, em vida ela entrega ao Senhor toda a admiração, todo o respeito, toda a consideração. Que tu possas, que eu possa viver isso. Que Deus nos ajude. Amém. Eu quero orar contigo ainda. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor revelado na cruz. Muito obrigado pela liberdade que nos foi dada na cruz de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela libertação que ali aconteceu. Libertação da escravidão, do consumo, da ditadura da beleza, do excesso de trabalho. Senhor, obrigado pela libertação que na cruz nos foi dada. Nós não precisamos mais andar sob a escravidão do pecado. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Faz-nos também transferir essa libertação para a nossa relação com as coisas. Não nos deixa ser escravos, Senhor, dos nossos bens, das nossas propriedades, das coisas que temos. Não nos faz, Senhor, ser mesquinhos para com Tua igreja, não nos faz ser mesquinhos para com o próximo, que nós aprendamos, Senhor, a partir da Tua entrega, a sermos generosos, abundantes, desprendidos para com o Senhor, mas também para com a Tua igreja, mas também, Senhor, para com o nosso próximo. Senhor, não nos deixe escravos das coisas que temos, mas traz-nos a liberdade verdadeira do Evangelho, derrama sobre nós, Senhor, a liberdade verdadeira do Evangelho, a liberdade que Maria experimentou e a liberdade, Senhor, que eu quero experimentar e que cada um dos que me ouve nessa manhã também pode experimentar. Ajuda-me a reconhecer, Senhor, que é em vida que eu devo levar flores, que é em vida que eu devo transmitir amor, consideração, respeito, cuidado. Senhor, cuida de nós e ajuda-nos a vivermos a partir do perfume da liberdade. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero agradecer a tua audiência, a tua companhia, também agradecer a todos aqueles que também no mês de março fielmente trouxeram seus dízimos, fizeram suas ofertas, suas transferências, a sua transferência por Pix, trouxeram envelope no culto. Novamente, a nossa comunidade conseguiu passar o mês, agradeço imensamente a isso, a tua generosidade, a tua fidelidade, muito obrigado
continuamos contando com a tua ajuda. Também o Projeto Ser Sol, da comunidade luterana do centro do Rio do Sul, precisa contar com a nossa fidelidade, com a nossa contribuição, com a nossa ajuda. Muitas são as pessoas que têm vindo pedir alimentação, que têm vindo pedir roupas. Então, se tu puder também ajudar, o Projeto Ser Sol também fica à disposição. Qualquer coisa, entre em contato no número do WhatsApp que está depois no final desse encerramento dessa mensagem. Entra em contato com a gente, solicita os dados e a gente também passa as informações do Projeto Ser Sol. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe tua vida. Deus guarde a ti. Um abraço bem apertado e até no domingo que vem. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra,